O Evangelho não é uma mera anunciação de que Ele veio, morreu para nos salvar, mas o Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é o próprio Deus, o Cristo de Deus encarnado, vivendo entre os homens e operando por meio da sua encarnação a obra de redenção, sendo Ele ressuscitado dentre os mortos. Isto é o Evangelho, é essa pessoa bendita. E fala, não, pastor, mas eu entendi, eu ouvi dizer que o Evangelho é o modo como que Deus nos salva. Ou seja, olha logo para aquilo que Deus faz pelo pecador. Mas entenda, a Escritura coloca Cristo como sendo, no âmbito da salvação, o pioneiro, aquele que primeiramente, enquanto homem, entrou nos céus. Ele é o primeiro a entrar no Santo dos Santos. Ele é o primeiro a ser ressurreto dentre os mortos, a ser assunto aos céus, a ser entronizado. Ele é o primeiro homem, falando do homem Jesus, porque nós temos aqui a encarnação do Cristo numa humanidade, no homem, gerado no ventre de Maria. Então este homem passou pelos sofrimentos humanos, pelo aperfeiçoamento, sendo tentado em todas as coisas. Ele não pecou, sem pecado, mas foi tentado à nossa semelhança. Então nós vemos aqui a salvação em plena manifestação no homem Jesus. Ou seja, um homem que por meio do poder de Deus, nele venceu o mundo, venceu o pecado, venceu o diabo, venceu a si mesmo. Porque a humanidade do próprio de Jesus clamava certamente por uma vida mais tranquila, mas Cristo sempre submeteu a sua humanidade a uma disciplina em Deus, a uma disciplina pelo Espírito, a ponto de o livro de Hebreus declarar que ele, nos dias da sua encarnação, portanto falando da sua humanidade, ele passou por um aperfeiçoamento. E então, depois de tudo isso, ele foi crucificado, ele foi sepultado, então ele experimenta a morte, e agora veja o Evangelho operando nesta humanidade. Jesus, ele ressuscita dentre os mortos, pelo poder de Deus. O que é a ressurreição, senão Deus enquanto vida agindo no homem morto, e ele então, depois de ressurreto, é assunto, é exaltado, é entronizado, e ele entra no Santo dos Santos, acima de todos os céus, e isso tudo é o protótipo, é a base, é o fundamento da nossa salvação. Ou seja, agora o homem é convidado a crer nele. O que é a pregação do Evangelho, senão a proclamação do que Cristo, de quem é Cristo, do que ele realizou, como ele morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Ele saiu do mais profundo abismo da sua morte e se assentou nos mais altos céus,